Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História do oitavo ano. A nossa aula trabalhará sobre o processo de industrialização, imperialismo e independência e será a segunda parte sobre esse conteúdo, tá bom? Lembrando que na aula anterior nós trabalhamos sobre esse processo também. Nós observamos que todo o processo de industrialização, modernização e reformulação da ideia vinda do advento da Revolução Industrial, eles desenvolveram algumas outras tecnologias, por exemplo, o telefone, a questão relacionada ao álcool, a utilização do álcool e dos derivados do petróleo. Então, isso foi uma modernização da indústria, tá bom? Hoje, nós estudaremos um pouco sobre a questão do imperialismo, principalmente na região africana. Esse conteúdo vai se encontrar nas páginas de número 258 e 263 do nosso livro, tá bom? Então, vamos lá. Durante muito tempo, nós verificamos que esse processo de imperialismo na África, ele vai se dar desde o processo de colonização da América, onde há o primeiro contato dos europeus com os africanos. Mas somente a partir de 1880 é que a Europa vai começar a buscar matérias-primas no interior da África. E esse processo de tentar conquistar essa região, ela vai se dar através das grandes potências, a partir das chamadas formas diplomáticas de se adaptar ou de adentrar essas regiões e devido às pressões também existentes dessas grandes potências para poderem ingressar dentro desses territórios. Então, as terras vão ser conquistadas e vão ser transformadas pelas grandes potências europeias. Quando eu falo em terras aqui, falo das terras africanas. Elas vão ser colonizadas, elas vão ser conquistadas através das grandes potências europeias e transformadas em colônias, protetorados, domínios e áreas de influências. Então, são essas quatro formas que a presença europeia vai se fazer na região africana, tá bom? Então, por volta de 1830, nós vamos ter os franceses fazendo o processo de colonização do que hoje é a Argélia na África. Os franceses são uma grande potência que vai dar início a esse processo de colonização, de adentrar na África, de tentar rebuscar suas riquezas. Então, aos poucos, eles vão assumindo o governo dessa região que hoje é a Argélia, lá na África. E eles vão tomando terra dos nativos e obrigando os nativos a trabalharem para eles. E através do seu trabalho eles vão começar a fazer plantio das culturas de oliveiras, da vinha, do trigo, da aveia e de outras frutas da região. Então, os franceses começam a ter esse acesso a essa região dessa forma. Além disso, os franceses faziam pressões muito fortes para que o governo daquela região aceitasse as suas leis, aceitasse o seu domínio. E as leis argelinas eram feitas embasadas dentro dos interesses franceses. Então, a região francesa, ou seja, os franceses, eles invadem essa região e começam a dominá-la de forma bastante repressiva, tá bom? Nós vamos ter também a questão dos belgas invadindo a questão da bacia do Congo, ou a bacia do rio Congo. Então, e os belgas vão começar a invadir essa região a partir de 1884. Eles vão usar a força e a diplomacia, principalmente do Leopoldo II. A Bélgica, ela começa a se formar e ela se transforma como uma grande propriedade que nós chamamos de propriedade particular, porque ela vai dizer que aquela região pertence aos belgas, sendo que não pertenciam, porque era uma região africana que tinha seus interesses. Mas aos poucos, como os belgas foram invadindo, eles acabaram conquistando, através de uma diplomacia de pressão, aquela região. E tudo que existia lá era basicamente dado pelos interesses de Leopoldo II. E ele vai nomenclaturar aquela região como Estado Livre do Congo, como uma forma de dizer o Congo é livre, mas pertence aos belgas, tá bom? Então, ele passa a fazer a administração das colônias do belgas, nomeando os reis que vão assumir aquele local. Então, quem nomeava o líder daquela região eram os belgas. Quem nomeava o líder dos Congos era o governo belga. Então, nós vamos ver assim um outro processo de imperialismo por parte dos belgas. Os britânicos, a grande esquadra britânica, a Inglaterra, que dominou grande parte da região africana, que dominou os mares durante muito tempo e que apoiou durante muito tempo as grandes outras nações, como Portugal, Espanha, como também os germânicos. Então, a grande potência britânica, ela também vai fazer parte desse processo de colonização da África, já que a Inglaterra ou a Grã-Bretanha era a
região que fazia a comercialização do tráfico negreiro. Era eles que faziam as grandes embarcações irem de um lado para o outro. Com o fim do tráfico negreiro, os ingleses, os britânicos, eles começam a utilizar a África como um mecanismo de exploração das suas matérias-primas também. Então a Inglaterra ela vai utilizar-se, a partir de 1880, a região africana, principalmente a área do Egito, como uma região que vai servir como um entreposto comercial ou o que nós chamamos de local de comercialização de mercadorias. Eles vão estabelecer um protetorado, que é isso, que vai ser aonde eles vão começar a fazer a construção de uma grande região, principalmente que é o Canal de Suez, que é uma área de comercialização, tá bom? Então, os britânicos vão fazer esse desenvolvimento, vão ter essa responsabilidade e esse interesse, principalmente para aumentar o seu comércio com aquela região, tá bom? Então nós vamos ver aqui a Inglaterra numa figura, uma charge, aonde mostra a Inglaterra no centro, dominando várias regiões da África. Nós vamos ter a Índia, o Egito, Canadá, nós vamos ter várias regiões. Então a Inglaterra era vista nesse processo de imperialismo como um grande monstro, aquele grande povo que conseguia articular com várias regiões e ter vários contatos e assim estabelecer um comércio extremamente forte, tá bom? Com isso, nós vamos, é claro, ter as resistências dos africanos na África. Essas resistências vão do século XIV, do século XV ao século XVIII. Com exceção do norte, a presença dos europeus na África ela se extingue no litoral do continente. E existe uma resistência muito grande, principalmente nas regiões que como por exemplo a Costa do Ouro, Benin, Angola, são regiões que vão resistir a essa escravidão, a esse processo de imperialismo europeu. Então, a partir do século XIX, os europeus já não queriam mais apenas comercializar, como era feito anteriormente, mas eles tinham a ambição de conquistar as riquezas que a África tinha e ainda mais submeter as suas formas de produção ao povo africano. Então esse processo é que vai levar à resistência dos africanos, tá bom? Então com isso nós vamos ter também domínios na África dos portugueses, dos alemães e dos espanhóis, tá bom? Então, gente, ocorre também, para tentar dar um fim às brigas que existiam, porque existia muita guerra entre as grandes potências por regiões daquela África, surge a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, que vai se dar no dia 28 de fevereiro de 1885, vai ser uma conferência que vai estabelecer as regras e as condições para ocupar a região africana, tá bom? Então, em resumo, 4 pontos são principais dessa conferência e vai dar o quê? Para dominar a região, eles precisariam permitir a livre navegação nas bacias do rio Congo e Níger, que são os principais rios da África, permitir o livre comércio da bacia do rio Congo, ou seja, qualquer nação poderia comercializar lá, que uma nação europeia só teria direito a um território africano, não vários territórios, como a Inglaterra tinha ou como a Espanha teve durante muito tempo, reconhecer o Estado Livre do Congo como propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica, que foi uma das exigências que a Bélgica fez permanecer com essa região do Congo. Então são esses 4 principais pontos que se dão sobre essa região. E com isso, essa conferência, a África ela vai ser dividida em partilhas entre o ano de 1885 a 1907. Nós vamos ver no mapa os domínios coloniais na África em 1888. Nós vamos ver aqui as cores dizendo que são Portugal, Espanha, Grã-Bretanha na África. Já no ano de 1910, nós vamos ver que essa partilha ela aumenta bastante e a África ela acaba sendo uma nação extremamente dominada pelos europeus. E isso nós chamamos de imperialismo, que é justamente o processo de dominação por outros, tá bom? Então, gente, para a aula de hoje nós vamos deixar um exercício na página de número 268 a 269, questões 3, 4 e 5, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.